acontece? O Ítalo Santos tem uma personalidade, um transtorno de personalidade narcísica. Ele é um narcisista. O narcisista é aquele que eu sou foda. Ele tem um... O narcisismo, ele nasce na infância. As pessoas estão com mania, especialmente depois da música, de chamar todo mundo de narcisista como se isso fosse uma doença. Qual música? Da Maiara e Maraíza, do narcisista lá. Eu não sou do sertanejo. O narcisismo não é uma doença. O narcisismo primário na infância é uma fase de autoidentificação e de percepção do quanto eu sou amado. Então, eu choro, minha mãe me dá peito. Eu acordo, minha mãe acorda. Eu tô com fome, minha mãe me dá comida. Então, eu sou o centro das atenções. O que é o transtorno de personalidade narcísica? É quando eu levo isso para a vida adulta. Eu continuo achando que eu sou o centro das atenções. Tem que fazer o que eu quero. Eu sou lindo, eu dou birra, eu choro, vocês têm que me servir. Então, só que qual que é a grande diferença do narcisista e do psicopata? Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Como é que é? Todo psicopata é narcisista. O cara se acha, foi foda. O psicopata, ele é narcisista e perverso. Todos. O narcisista não é psicopata necessariamente. Qual a diferença do narcisista com o psicopata? O narcisista é mais burro. Em nome da idolatria, ele pisa muito fora. Idolatria dele mesmo. Dele mesmo. Ele faz coisas que em algum momento vai dar errado na cabeça dele. Vai dar errado, porque ele deixa rabo para trás. Olha, estuda essa história do Ítalo. Tava na cara que em algum momento isso ia dar errado, gente. Publicamente... aquele tipo de comportamento, aquele tipo de vídeo, aquele tipo... Em algum momento, se não fosse agora com o Felca, um Ministério Público, um político, algum momento isso ia dar errado. Então, o narcisista, ele comete atos de infração, mas de forma mais burra, mais ingênua, achando que ele nunca vai ser pego. Que ninguém vai perceber. Porque como ele se ama e ele se adora e ele se idolatra, ele acha que todo mundo está nessa perspectiva. Se o Ítalo fosse psicopata, a história seria outra. A história seria bem outra. Ele não faria aquilo de forma pública, de forma tão ingênua. Porque, desculpa, ali para mim beira a ingenuidade. Você fazer uma coisa daquele jeito, né? Então, eu vi umas fotos dele que eu ia falar, que ele fazia. Aí tem umas fotos... Porque falaram muito no vídeo do Fel, que ele falou muito daquela Camila, né? Que é uma tal de Camilinha. E eles gravavam vídeos desde quando ela era criança, né? Junto e dançando e tal. E aí, você via ela dançando... isso criança mesmo, né? Com, sei lá, com 9, 10 anos, dançando funk, né? Arrebitando a bunda, e ele dançando junto. E aí, o que acontece? Você vê que tinha várias adolescentes juntos, e não tinha só meninas, tinham meninos também, que eu acho que aí também é um assunto que a gente pode falar daqui a pouco. Quando a gente fala muito em pedofilia, a gente fala muito a gente não, né? Se fala muito numa ótica, ou se olha muito para as meninas, mas tem também a questão dos meninos, né? O que não anula o outro. Mas era isso que você falou. Ele expunha de uma maneira na internet que, assim, era ok para ele, uma menina de 12 anos. Tem uma foto que elas estão de cinta-liga, sentadas assim com caneta na boca, como se fosse aquelas colegiais, assim, bem à mostra e tal. Ela engravida, parece que com 17 anos, do irmão dele. Então, assim, ele não via... Com 15, ele grava vídeos dela com o namorado, ele tira a coberta. Olha o que eles estão fazendo, não sei o quê. Então, e aí ele expõe isso de uma maneira... Então, quer dizer... por uma análise que a gente pode fazer, ninguém está dando, claro, diagnóstico do Ítalo, que eu nem posso, mas ele era meio inocente nesse sentido. Estava expondo um adolescente que estava dormindo com outro, mostrando ali a pessoa com roupa de baixo na internet, ganhando milhões de seguidores, aí ele deve ter pensado, tá dando certo, vamos continuar. Óbvio. E nós vivemos num país onde a impunidade ainda é muito alta. Então ele acreditou que esse comportamento ia ficar impune. Quando eu vi o vídeo, eu falei, isso acontece. Meu filho, que já há alguns anos conhecia, falou, não, mas tem muito tempo, ele é estourado na internet. Eu falei, tá, mas não é por causa do vídeo do Felca. Isso acontece, ninguém nunca falou nada. Então tava óbvio que isso ia em algum momento acontecer, isso em algum momento ia vir à tona. Então é uma ingenuidade burra que o psicopata jamais faria. O psicopata é extremamente planejado. Ele saberia, por exemplo, não posso supor isso aqui não, claro, isso aqui vai me ferrar. Claro que sim, ele faria isso de uma sutileza, de uma inteligência, de um nível de planejamento que a história seria bem outra. Ele teria uma casa cheia de gente sem ninguém saber. Não seria dessa forma que aconteceria.
Então, com certeza, agora sim, um transtorno de personalidade narcísica parece extremamente vaidoso, perdeu a mão em nome do próprio interesse. Uma das grandes questões do narcisista é que ele é extremamente ganancioso. Teve uma vez, você falando disso, me lembra, que quando ele foi casar com o marido dele, o Ítalo, ele deu o iPhone 15, que era da época, ele deu o iPhone 15 com o convite de casamento. Eu lembro que a Deolane recebeu, e teve alguns que receberam e não foram no caso da sua filha. Não foi? A Virgínia recebeu e não foi, né? Acho que a Deolane foi? Foi. A Deolane foi. Então a Virgínia recebeu e não foi no casamento. Mas você vê, você falou disso agora, de querer mostrar, tipo, eu sou O narcisista foda, é ostentoso. porque eu pensei assim, se fosse uma lembrancinha do casamento pra quem foi, era menos narcísico do que um convite. No convite você manda um papel, no máximo uma rosa. Agora mandar um iPhone 15, então ele também tem esse traço. Tem isso, essa né? ostentação, essa ganância. Em nome da ganância, eles perdem a mão, porque há uma diferença entre ambição e ganância. Ganância é ser um trem disparado a qualquer preço, a qualquer custo, e não tem nada que satisfaça. É um buraco negro. Ambição é saudável e é bom que a gente tenha pra gente poder crescer na vida. Exatamente. Os narcisistas são extremamente gananciosos e na ganância eles perdem a mão. Ele já tá milionário, ele podia ter parado com essa história bem antes dessa história. Isso, é verdade. Bem antes dessa história dar o que deu. Agora que virou comoção popular, esqueça. Ele tá perdido, virou comoção popular.